Simbora estudar! Últimos Cantos, Gonçalves Dias. Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente, né, do que vocês estão acostumados aqui, principalmente vocês que estão acompanhando aí, né, as obras do vestibular da UFPR, mas é porque eu preciso mostrar para vocês aqui, né, os poemas, né, então também a questão da estrutura, né, então eu preciso que vocês visualizem bem isso, tá? Nós vamos falar aqui sobre Últimos Cantos, né, esse livro importantíssimo, né, do Gonçalves Dias. Confesso para vocês que o romantismo, principalmente essa primeira fase, né, não é das minhas leituras prediletas, né? Tanto que eu comecei a fazer aí as obras da UFPR e deixei os dois livros que eu menos aprecio, posso dizer assim, tá? Por último, né? Que é, Gonçalves Dias, né? Com Últimos Cantos, tá? E o Uruguai, tá? Do Basílio da Gama, que, que deixei por último realmente porque é o que eu menos gosto daqui. Tá? Mas é claro que o Gonçalves Dias tem o seu valor, né? Importantíssimo, um homem muito culto, nascido no Maranhão, tá? Porém, não me agrada como gosto pessoal, tá? Eu vou tentar fazer essa obra o mais rápido possível, tá? Só que passando o que tem de mais importante para vocês, tá? Confesso que não tinha lido a obra inteira, né? Conheci aqui os poemas principais deste livro, tá? Mas assim com leituras fragmentadas, né? E, sinceramente, o que eu já conhecia era suficiente, tá? Mas eu não gosto de vir aqui, né, e falar sobre o livro com vocês, tá? Sem tê-lo lido na íntegra, né? Totalmente. Então, vamos lá. Primeiro, nós precisamos falar do romantismo, né? Então, que é o romantismo? O romantismo rompe, né, com aquela escola literária que vinha anterior a ela, né, que é o arcadismo. Então, o arcadismo ele tem aquela preocupação, né, com muito com a estrutura, tá? Muito mais com a razão do que a emoção. E o romantismo vem contra tudo isso. Lembremos-nos que na Europa, né, e nós seguíamos aqui sempre a Europa, né, até o romantismo, nós seguimos bem a Europa. Depois, sobre o realismo, nós vamos falar em alguma obra realista. Tá? Mas no romantismo nós seguimos bem as tendências europeias e na Europa veio meio que uma valorização da idade medieval, né, dos grandes heróis, e no Brasil nós não tínhamos isso, né? E como contexto histórico, né, nós tínhamos acabado no Brasil de nos tornarmos livres de Portugal. Então havia essa necessidade, né, de ter a criação de um herói. E esse herói foi colocado o índio. Mas é claro que o índio, né, na maioria dos casos, com uma visão totalmente europeia, né, principalmente no que a gente vê ali em respeito a José de Alencar, né, com o Guarani, com o Iracema, né. O Gonçalves Dias ele tinha uma visão mais indígena, não do índio com o homem, mas o índio com o índio na natureza. Só que, claro que ele idealizava, né, e nós vamos ver aqui, tá? É, principalmente esse primeiro momento, tá? Que é a primeira geração, que ela é uma geração indianista nacionalista. Então, uma construção do herói nacional, tá? Essa obra, né, ela é dividida em três partes. A primeira parte, que é poesias americanas, né? Que nós temos aí 7 poemas com temas indígenas, né? E brasileiros, né? Temas nacionais, poesias americanas de América, mas basicamente do Brasil. Tá? Depois nós temos ali umas poesias diversas, né? Que são 45 poemas, tá? Com temas amorosos, melancólicos, homenagens, né? Falando sobre o amor. Lembramos que aqui, novamente, que eu falei lá, agora nós temos a emoção acima da razão, tá? E são poemas ali, em muitos casos, que se aproximam já da segunda fase, tá? Da segunda geração romântica. Você vai ver ali alguns traços, né? Até parecidos, assim, lembrando um pouquinho o Álvares de Azevedo, né? O Fagundes Varela.
tá? E na terceira parte são hinos, que são 4 poemas, né? Nesses 4 hinos, né, nesses 4 poemas ali que ele chama de hinos, nós temos ali uma intertextualidade muito grande, tá? Com escritores europeus, tá? Com Victor Hugo, Byron, né? Shakespeare, tá? Até com Bocage, tá? Com o português Bocage. Então vamos lá. E como eu falei, eu vou passar os principais poemas para vocês, tá? Em poesias americanas, o primeiro poema que começa já é o Gigante de Pedra. Então, o que é esse Gigante de Pedra? Tá? Esse Gigante de Pedra, tá? Muito importante. Os poemas costumam ter epígrafes, tá? Então, o que são epígrafes? Né? São trechos de poemas, trechos de textos, né? De um outro escritor, tá? Percebam que aqui é do Victor Hugo e muito interessante, né? Que ele coloca aqui em francês, tá? O Gonçalves Dias, ele era uma pessoa muito culta, né? Falava vários idiomas, né? Então, ele coloca aqui em francês. Tá? E esse gigante de pedra, o que é? Esse gigante de pedra é quando você vai chegando no Rio de Janeiro, né? E você vê realmente ali uma figura de um gigante de pedra, olhando de longe, que parece estar deitado, né? Como vê aqui, ó, gigante orgulhoso de fero semblante, num leito de pedra lá jaz a dormir, em duro granito repouso gigante que os raios somente poderão fundir. Tá? Então ele fala sobre aquele gigante que está ali. Percebam a natureza é perfeita, né, para o romântico. A natureza, o homem vive em harmonia com a natureza. Até as comparações, né, de beleza são com a natureza, tá? Então esse é o esse é o poema Gigante de Pedra, tá? Ó, percebam que ele tem mais de uma parte, tá? São várias partes, é um poema longo, tá? E nós vamos. Eu poderia dizer aqui que esse é o meu poema predileto, né? Do Gonçalves Dias, que é o Leito de Folhas Verdes. Ai, professor, né? Mas e a Canção do Exílio? Primeiro, a Canção do Exílio não é deste livro, tá? A Canção do Exílio está nos primeiros cantos, então Canção do Exílio provavelmente, né, não vai ser cobrado nesse vestibular. Mas eu, sinceramente, eu não gosto de Canção do Exílio, tá? Coisa pessoal, eu não gosto. Leito de Folhas Verdes talvez seja o meu poema predileto do Gonçalves Dias, né? Leito de Folhas Verdes, ele tem o eu lírico feminino, tá? É uma índia em que ela faz o poema falando com o seu amante, que é o Jatir, né? Então começa assim: porque tardas, Jatir, que tanto a custo, a voz do meu amor moves teus passos? De noite a viração movendo as folhas, já nos cimos do bosque rumoreja. Então, ou seja, tá? Ela vai pedir para o Jatir, Jatir, por que você tardas, né? E ali ele tem um leito, né, de folhas verdes, que é o leito do amor, que ela está esperando o Jatir para eles dormirem juntos. É, aqui tem toda uma questão da a contagem de tempo dos indígenas, né, através do dia. E aí esse dia vai indo e o Jatir não chega, né? Aí, no último verso, ela fala assim: não me escutas, Jatir, nem tardo acodes, a voz do meu amor que em vão te chama. Tupã, aí ela faz um pedido para Tupã, né? Percebam que o Guimarães Rosa ele usa exatamente os elementos ali, né, dos indígenas. Ele não fala Deus, ele fala Tupã. Tupã, lá rompe o sol, do leito inútil a brisa da manhã sacuda as folhas. Ou seja, desfaz esse leito, porque o meu amante, o Jatir, não vem, tá? Eu lírico feminino, tá? O terceiro, né, aqui é o Ijuca-Pirama. Ijuca-Pirama é um dos poemas mais conhecidos, né, do Gonçalves Dias. Grande chance de cair no vestibular, Ijuca-Pirama, tá? E o Ijuca-Pirama, né? O que é o Ijuca-Pirama? Ele vai contar a história de um guerreiro, né? De um indígena, né? E esse indígena ele foi capturado por outra tribo, tá? Que é a tribo dos Timbiras, né? São todos Timbiras guerreiros valentes, né? E os Timbiras estão ali preparando, né? O banquete antropofágico.
tá? Então, essa é a temática aqui, né? E aí, esse banquete antropofágico está sendo preparado e quem vai ser morto é esse índio que está ali. Mas ninguém sabe quem é esse índio, a que tribo esse índio pertence, né? Apenas eles sabem que é um índio guerreiro, né? Percebam aqui, ó. Quem é? Ninguém sabe, seu nome é ignoto, sua tribo não diz. De um povo remoto, descende por certo, de um povo gentil. Assim lá na Grécia, ao escravo insulano, tornavam distinto do vil muçulmano as linhas corretas do nobre perfil, tá? Então, esse cara que caiu ali na mão dos timbiras, né? Eles não sabem quem é. E o poema vai falando sobre tudo isso, preparando para aquele banquete. Lembrando que esse banquete antropofágico, né? Eles não comiam a carne de outros, né? De pessoas de outras tribos para matar a fome. Era um ritual, né? Era um ritual como se a carne daquele guerreiro ele os alimentasse, né? O que tinha naquela carne passasse para ele, a bravura, né? A coragem passasse para eles, né? As coisas boas do guerreiro passassem para ele, tá? E aí, né, eles vão percebendo, né, que tens guerreiro que temor te assalta num passo horrendo, honra das tábuas que nascer te virão, folga morrendo, né, e eles vão conversando ali com o guerreiro, né, que temes, ó guerreiro, além dos Andes. Então eles percebem que aquele guerreiro, ele está com medo, né? A quem do sacrifício cabe as honras, no fronte o canitar sacode em ondas, né? E aí o guerreiro, né? O índio, ó, percebam aqui, o índio que ao redor derrama os olhos, com triste voz que os ânimos comove. Então agora o guerreiro vai falar, né? O guerreiro que está para ser morto. Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Então ele fala assim, essa talvez seja uma das partes mais conhecidas, né? E aí ele fala assim: sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Observa que agora nós percebemos quem é esse guerreiro. Ele é um indígena da tribo Tupi. Da tribo pujante que agora anda errante, por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. E aí ele vai cantar o canto dele, né? O canto de morte. Os indígenas, eles já se preparavam meio que para uma situação como essa, né? E já tinham muitos um canto de morte para dizer na hora do canto. E aí ele vai falar, né? Vai cantar o seu canto, né? Tudo isso, né? E aí, aqui tem uma parte muito importante, tá? Onde ele vai falar sobre o pai dele. Meu pai a meu lado já segue quebrado de penas ralado, firmava-se em mim, né? Nós ambos mesquinhos por envios caminhos cobertos de espinhos chegamos aqui. O velho, no entanto, sofrendo já tanto de fome e quebranto, só queria morrer. Não mais me contenho, nas matas me embrenho, das frechas que tenho, me quero valer. E aí, né, esse indígena tupi, ele pede, né? Ele pede chorando pelo pai dele, que o pai dele depende dele para viver. Então ele pede que o deixem viver, porque o pai é cego, o pai precisa dele para comer, né? E o cacique, né, dos timbiras fala assim: para tudo, né? Solta esse cara aí. Nós não vamos comer a carne dele, né? Esse cara é na verdade não é corajoso. Esse cara tem medo, está com medo de morrer, inventou essa história, mais ou menos assim, né? Tô falando para vocês, tá? Inventou essa história, ele não se convence que aquilo é verdade, tá? Inventou essa história só para viver. Nós não vamos nos alimentar da carne dele. Solta esse covarde aí, tá? E ele vai ao encontro do pai, né? Só que ele fala assim: eu vou ao encontro do meu pai, né? Só que vocês vão continuar esse banquete, tá? Quando meu pai morrer, eu volto aqui, eu me ofereço para vocês e vocês continuam. Só que agora eu não posso, porque eu tenho que cuidar do meu pai. E o cacique fala: não, não voltas não. Não volta. A gente não quer você. Tá? Então, ou seja, aquela coisa, ele está dizendo que ele vai por causa do pai, mas o cacique, ele... Não, você é medroso.
né? Não se convence daquilo. E ele chega ao encontro do pai. Filho meu, onde estás? Ao vosso lado. Aqui vos trago provisões, tomai-as. E o filho, a primeira coisa, ele vai levar comida. Né? E aí o filho acaba, né, falando para o pai, né, que ele foi prisioneiro. Tu, prisioneiro, tu, vós o disseste. Dos índios, sim. De que nação? Timbiras. E aí quando ele fala Timbiras, o pai fala, e a mussurana funeral rompeste dos falsos manitôs, quebraste a massa, não fiz, aqui estou, nada, emudece. Então o pai acha que ele foi um guerreiro, né? Tu és valente, bem o sei, confessa, fizeste o certo, ou já não foras visto. Nada fiz, mas souberam da existência de um pobre velho que em mim só vivia. Então, o pai acha primeiro que ele é um grande guerreiro, ele enfrentou e ele fugiu, ele conseguiu vencer. E aí ele acaba contando, né, que eles deixaram ele ir por causa do pai, né? E aí o pai, né, o pai não aceita aquilo. Como assim, um filho medroso, né? O pai fala, tu choraste em presença da morte, na presença de entranho chorastes, não descende o cobarde do forte. Ou seja, você não descende de mim, eu tenho vergonha de você. Você tinha que ter morrido com honra. Tá? E o pai vai e faz com que ele volte lá, né? O pai quer deixá-lo lá com os timbiras, né? E os timbiras não querem aceitá-lo. Né? O cacique timbira fala, não, ele é medroso, ele chorou, a gente não quer. Tá? E aí ele se revolta, o filho abandonado pelo pai, ele se revolta e luta sozinho contra todos os timbiras. E aí ele é morto, e é claro que aí vai se continuar o banquete. Tá? Aí vai se fazer o banquete antropofágico. Tá? E aí vem o último canto, né? O 10, que é um velho timbira, né? Contando essa história. Né, que a gente percebe que foi o velho Timbira que contou essa história. Um velho Timbira, coberto de glória, guardou a memória do moço guerreiro do velho Tupi. E à noite às tabas, se alguém duvidava do que ele contava, dizia prudente, meninos eu vi. Tá? Meninos eu vi, era o que ele dizia para todo mundo. Eu estava lá, ninguém me contou. Eu vi esse grande guerreiro Timbira. Tá? Marabá, um poema também importante, tá? Marabá é um poema que, né, fala sobre... Marabá significa mestiço, né? Então, é aquela pessoa que ela não é totalmente indígena, ela é mestiça e ela é rejeitada por todos, né? Ela vive sozinha, ela é rejeitada pelos homens porque ela tem o cabelo diferente, tá? Enfim, por isso. Canção do Tamoio, tá? É uma canção, né, realmente do índio Tamoio, tá? Natalícia, ou seja, de nascimento, tá? Enfim, nós temos aqui temas indígenas, tá? A mangueira, que fala sobre a mangueira, né? Observem a natureza, né? Como a beleza de uma mangueira, né? E ele fala aqui nesse poema também sobre a questão da mangueira ser importante, dar sombra para os casais namorarem, mas as pessoas que estão sozinhas também gostam daquilo, né? Então, olha aqui. Grata estação dos amores, abrigo dos que não têm. Ou seja, sombra para os que não têm. Deixe-me ouvir teus cantores, admirar teus verdores, presta-me abrigo também. Ou seja, ele faz um pedido, ele está sozinho, né? Grata estação dos amores, abrigo dos que não têm. Tá? Vamos lá. Gente, eu vou passar um por um para não me esquecer de nada, tá? Dos poemas mais importantes. Tá? Enfim, aqui termina. Poesias diversas, tá? É a segunda parte, né? Então, percebam, aqui nós temos homenagem, né? A morte sentidíssima do sereníssimo príncipe imperial, o senhor Dom Pedro. Então, a morte do Dom Pedro, né? Ele faz um poema. Pessoal, esses poetas, né? Românticos e até anteriores ao romantismo, eles têm até um certo puxa-saquismo, né? De quem tem o poder, tá? O barroco era um pouquinho diferente, né? O Gregório de Matos não fazia isso, né? O arcadismo também tem um pouco. O arcadismo tem os dois, né? Tem os casos dos que se revoltam contra o governo, mas tem os também que parecem revoltarem, mas depois se arrependem, como o próprio Basílio da Gama, que é a nossa próxima obra que nós vamos aqui analisar. Tá? Mas no romantismo eles eram bem assim, sabe? Aceitar, né? Não tinha essa... Tá? Era um mundo perfeito, né? O que eles viviam. Tá?
Enfim, aqui então é uma homenagem, né, à morte, né? Olhos Verdes, né, um poema que fala sobre mais lírico, né? Vamos lá, em frente, Lira Quebrada, A Pastora, é bem diferente, tá? Dos poemas. Quando a gente fala as pastoras, você pode pensar no arcadismo, né? Não, é bem diferente. Tá? Ah, deixa eu me falar de uma coisa importante aqui. O Guimarães, olha, o Gonçalves Dias, ele dominava muito bem a métrica, tá? Ele não fazia sonetos, tá? Soneto é uma forma mais fixa, né? Os Árcades usavam bastante, né? O Barroco utilizou, né? O Gregório de Matos utilizava bastante, mas ele rompe com isso, né? Ele praticamente não escreve sonetos, então ele escreve poemas também com uma métrica, mas ele varia bastante nessa métrica, mas ele mostra que ele tem métrica e ritmo e rimas, tá? E muito boas rimas. Pessoal, só mais uma coisinha, tá? Ali ainda sobre o Ijuca Pirama, que eu preciso falar com vocês. Ijuca Pirama é uma epopeia? Não, não é uma epopeia. Tá? É um poema narrativo. Mas se é um poema narrativo, por que ele não escreveu em prosa? Foi escrever em versos, porque os versos eram muito mais valorizados na época, né? Os poetas tinham um valor perante a sociedade até maior do que os prosadores, tá? Então as pessoas gostavam muito mais de ser poeta. Hoje é o inverso, né? Hoje nós temos uma valorização muito mais da prosa, né? Dos romances e dos contos. Então aqui vejam, né, esse poema Desalento. Peguei esse poema mais para mostrar para vocês a questão da estrutura, tá? É muito importante a gente perceber a forma como o poema estava ali no papel, né? Nascer, lutar, sofrer, eis toda a vida de esperança e de amor, um raio breve, se mistura e confunde. As cruas dores do viver cansado, como o raio fugaz que nas luzes das trevas para as tornar mais feias. Então perceba, né, que alguns versos eles começam realmente aqui no início, outros mais no meio, tá? Então ele vai fazendo realmente esse trabalho aqui, tá? Ó, percebam aqui, tá? Então isso é muito importante também. E aí nós vamos para os hinos, né? Que é a terceira parte, é a última parte. Tá? Estamos chegando lá, só um pouquinho. Tá? Aqui são os hinos. Tá? E aqui nos hinos tem o hino O Meu Sepulcro, né? Quando os olhos cerrando a luz da vida, o extremo adeus soltar as esperanças que na terra nos guiam, nos confortam e espaçam de por vir a senda estreita, quando isento de míseros cuidados dizer adeus às ilusões douradas, mas com elas também as dores cruas. O meu sepulcro. Então você já percebe aqui, né, na parte aqui dos hinos no final, um pouquinho do que vem a ser, né, talvez uma proximidade ali com o Álvares de Azevedo, tá? É um pouco de ultrarromântica, né? De ultrarromantismo, tá? Da poesia ultrarromântica, tá? A harmonia, os cantos cantados na eterna cidade, a pó potestade da terra dos céus, tá? Então, olha são poemas, observem a forma, né? Esse poema aqui merece falar um pouquinho mais, tá? Que é A Tempestade, tá? Ele traz uma epígrafe do Alexandre Herculano, tá? Um raio fulgura no espaço esparso de luz e trêmulo e puro. Se aviva, se esquiva, rutila, seduz, tá? Então o que nós temos aqui, gente? Isso é fantástico, tá? Duas sílabas poéticas. Se aviva, se esquiva, rutila, seduz. Vem a aurora, 3. Pressurosa, 3. Cor de rosa, 3. Tá? Eu acredito que vocês saibam fazer essa canção já, né? Então, aqui você percebe dois versos poéticos, 3, e aqui começa 4. O sol despom, 4, tá? Lá no horizonte, doirando a fonte, e o prado e o monte, 4. Então percebam, 4 sílabas poéticas, 5 sílabas poéticas, 6 sílabas poéticas, 7 sílabas poéticas, 8, 9, 10, 11, tá? Então, é fantástico isso, tá? Que ele demonstra, eu sei fazer, tá? Eu sei trabalhar a estrutura também tão bem quanto vocês,
tá? É muito legal, esse é realmente um domínio muito grande, até que ele começa a diminuir, tá? O número de versos e volta, né? Ali no final da tempestade, ficando com dois novamente. Ó, percebam, 3, 4, 5, tá? Até ficar com dois novamente. Um poema muito, 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 é, muito bem feito, né? Um poema perfeito, tá? Saudades, tá? A minha irmã. Eras criança ainda, mas teu rosto de ver-me ao seu lado, de ver-me ao lado teu se espanejava. A luz fugaz e o infantil sorriso. Eras criança ainda, mas teus olhos de uma brandura angelical indivisível, indizível, né? De simpáticas lágrimas turbavam-se ao ver meu aspecto merencório e triste, tá? Então nós temos aí um poema A Irmã, né? Um poema à irmã que se chama Saudades. Aqui só mais uma curiosidade, tá? Não tem nada a ver, né? Eu falei aqui, né, que traz uma semelhança ali um pouquinho, né, gente? Um pouquinho, tá? Não vão achar que isso aqui é ultra romântico, tá? Isso aqui pertence à primeira geração, tá? Do romantismo, tá? Ainda é ali indianista, nacionalista. Mas ele já traz algumas coisas. E a gente não tem como não se lembrar, né, do Álvares de Azevedo, né? Do amor que ele sentia pela irmã, né? Pela mãe, mas principalmente pela irmã ali, tá? Pessoal, não quero me alongar, tá? Então acredito que sobre, tá? Últimos Cantos é isso, tá? Novamente digo, não é das minhas leituras preferidas, amo poemas, tá? Mas nem tanto românticos, tá? Por exemplo, eu amo lá o Barroco, o Gregório de Matos, tá? E também poemas contemporâneos, mas aqui e amo também, tá? A segunda geração Álvares de Azevedo, fantástico, tá? Mas aqui realmente essa geração indianista não é das minhas preferidas, mas mesmo assim espero ter sido claro, tá? Espero ter ajudado vocês, tá? E a gente volta aqui com o Uruguai. Eu vou ter que ler o Uruguai. Aí sim, tá? Beleza, pessoal. Não se inscreveu ainda, se inscreve, tá? Dá um joinha aí, comenta, tá? Por hoje é isso e simbora estudar!